Boa noite. Pai universal, fonte eterna de amor, luz e vida, agradecemos-te pela dádiva da existência, pela centelha divina que nos anima e por todas as oportunidades de crescimento espiritual. Com humildade, reconhecemos tua presença em nossos corações, inspirando-nos a viver com verdade, beleza e bondade. Que possamos abrir nossas almas à tua vontade, permitindo que a tua sabedoria nos guie em cada passo. Pai eterno, te pedimos por todos os homens e mulheres desse mundo. Ajuda-nos a crescer em espírito, a compreender melhor a tua vontade e a viver como filhos dedicados ao serviço do teu reino. Fortalece-nos na fé e no amor, para que possamos levar a mensagem de esperança, paz e fraternidade a todos ao nosso redor, para que sejamos exemplos vivos dos ensinamentos de Jesus. Que o teu reino floresça em Urântia, nos corações dos teus filhos, e que a vontade divina prevaleça sobre todas as coisas. Pai de amor, somos gratos por tua infinita paciência e misericórdia. Sejamos instrumentos da tua luz em palavras, ações e pensamentos, trazendo glória ao teu nome e alegria à tua criação, agora e sempre. Amém. Amém. Obrigado, Sussu. Boa noite, pessoal. Eu espero que todo mundo Boa tenha noite. tido excelentes festas no final do ano, que tenha sido um momento de confraternização e alegrias com a família. Espero que ninguém tenha ficado doente, que não tenha tido brigas, todas essas coisas que geralmente acontecem em festa de família, né? Mas, então, vamos torcer para que a gente tenha desfrutado esses momentos. E que o nosso ano de 2025 seja um ano de muitas realizações e de crescimento espiritual. Nós passamos um tempinho aí, então, afastados do nosso estudo, vamos retomar hoje. E ultimamente, nos últimos dias, eu tenho tentado refletir sobre nós aqui do movimento urantiano, né? E tentado imaginar, vocês não precisam responder, eu vou dar a minha resposta, mas por que que nós estamos aqui? O que que nós estamos fazendo aqui nessa sala? Por que que a gente vem aqui toda segunda-feira? Com certeza, cada um de nós tem uma resposta, mas a maioria delas deve ser convergente para a mesma razão, que nós queremos alcançar Deus, queremos ter uma elevação espiritual e todas essas coisas. E, de fato, é isso mesmo. Mas pensando sobre isso, e aqui é só uma ideia, não é uma, não é uma assertiva, nem uma conclusão que a gente tenha que tomar como definitiva, mas, na verdade, alcançar o Pai Universal, alcançar a Ilha do Paraíso, ah, é o resultado. É o resultado da razão pela qual nós estamos aqui. Então, é uma consequência natural do motivo da nossa presença aqui, né? Então, todos nós temos um sonho, né? Todos nós gostaríamos de ser felizes, por exemplo. Quem que não quer ser feliz? E não é uma felicidade momentânea, é ser feliz o tempo todo, né? Então, todos nós gostaríamos de ser felizes. Todos nós temos o sonho, de viver em paz, de ter tranquilidade.
Todos nós temos o desejo de alcançar a força necessária para superar as nossas dificuldades, os nossos desafios e enfrentá-los de uma maneira natural. Todos nós queremos viver num ambiente de amor. Todos nós queremos ter uma mão confortadora, um amigo confortador e queremos também confortar. Todos nós queremos a paz mundial. Essas, entre outras, do meu ponto de vista, são as razões pelas quais nós estamos aqui, o porquê a gente dedica esse tempo para estar aqui. E aí, para a gente chegar nesse porquê, que é um idealismo, que é um desejo, um sonho, como dizia Martin Luther King, I have a dream, tinha um sonho. Né? Ele não tinha um plano, ele tinha um sonho. E muitas pessoas se juntaram nesse sonho dele. Então, nós também temos esse sonho de alcançar a eternidade, esse sonho de alcançar a paz mundial e todo esse negócio. Essa é a verdadeira razão pela qual nós estamos aqui. Que nós queremos ser felizes, nós queremos conquistar a vida eterna, nós queremos. Por que que eu estou falando desse negócio aqui? Porque parece, né, que para todos nós é muito fácil, a gente sempre faz a experiência de tentar passar para frente a ideia do livro de Urante. A gente quer que todo mundo leia o livro de Urante, todo mundo tome contato com o, as revelações, os ensinamentos, né? E a maioria de nós aqui já experimentou frustração de sequer ter sido ouvido quando a gente procurou muitas pessoas tentando falar de Deus, tentando falar do livro de Urântia, dos ensinamentos, esse negócio. Então as pessoas ficam refratárias, porque na verdade o que nós estamos tentando vender, vou colocar isso entre aspas, né, é um produto, é um meio, é uma ferramenta, que é o livro de Urântia e as suas revelações, o seu ensinamento, com tudo que nele está. Nosso Micael, nosso Pai, a Trindade, etc, etc, etc. Então, isso é o que nós usamos, o que nós fazemos. Nós estudamos o livro de Urântia. Não é porque nós estudamos o livro de Urântia. E o que realmente motiva as pessoas a participarem, a aderirem a qualquer coisa que a gente queira uma adesão, é o porquê. É por que que nós existimos? Por que que nós estamos aqui? Por que que a gente se junta aqui? Por que que a gente tem esse idealismo? Por que que a gente quer que todo mundo tenha o conhecimento da revelação e a vivência da revelação? Então, acho que o convite que nós temos que fazer para as pessoas, talvez uma tentativa, né? Pode não dar certo, é de dizer, olha, eu quero ser feliz, você gostaria de ser feliz? Eu quero a paz mundial, você gostaria a paz mundial? Eu quero muito amor, eu quero ter muita força, eu quero ter capacidade de superação, eu quero conquistar a vida eterna. Você gostaria de fazer isso? Se sim, eu tenho aqui o que você precisa para chegar lá, né? Que é fazer o crescimento da nossa fé através dos ensinamentos contidos no livro de Urântia, que evidentemente, num primeiro momento, então, é um processo mental. A gente usa isso para fazer as traduções e alcançar uma elevação espiritual.
Então, quando a gente alcança essa elevação espiritual e alcançamos Deus, nós alcançamos o resultado dessa nossa busca pela felicidade, pela força, pela superação, pela paz e todo esse. Quando a gente faz isso, a gente descobre que isso é só possível dentro do reino de Deus, né? Muito bem. Então, essa é a razão da existência desse grupo aqui. A gente quer que o mundo, nós queremos que o mundo seja melhor. Evidentemente, a gente passa por um processo onde cada um de nós conquista inicialmente a sua própria salvação, a sua fé, a sua convicção, a sua alegria, a sua motivação de viver e todo esse negócio. Então, esse é um processo, primeiramente individual, porque se não acontecer dentro de nós, nós não vamos conseguir influenciar ninguém. Então, primeiro nós temos que mudar, para depois conseguir mudar as coisas no mundo, quem sabe através das nossas ações com todas as pessoas que nos cercam. Então, eu quis trazer isso aqui não como uma afirmação de que é isso que nós temos que fazer ou pensar, mas para propor uma reflexão, né? Acho que cada um de nós deve pensar. Quando nós buscamos a nossa felicidade, a nossa coragem, todo esse negócio, nós só podemos encontrar isso no nosso Pai. Então, esse desejo esse idealismo de alcançar essas coisas é que nos dirige, nos converte para o nosso Pai. Muito bem. Boa noite a todos, que eu não falei ainda. Vamos então ler o nosso documento de hoje, né? Nós vamos iniciar agora essa jornada de Jesus voltando para Jerusalém, né? E pra, estamos aqui há poucos dias, ou há poucas, acho que 2 semanas, do momento do término da carreira dele na carne aqui entre nós. O nosso estudo, com certeza, como me lembrou a Sussu, vai demorar mais do que 2 semanas, porque tem bastante material para a gente ler até lá. Mas esses momentos são momentos de fato muito interessantes. Vamos, então, eu vou compartilhar a tela aqui com o livro de Urante, O documento. e o documento é o 1723, Esse aqui. e nós precisamos de ajuda, então, de alguém que queira ler. Esse texto que nós vamos ler agora, ele é um pouquinho longo, mas nós vamos avançar nele até o final dele, porque todos os pontos que a gente pode tentar discutir nele tem mais ou menos o mesmo pano de fundo. E não precisamos quebrar a sequência do texto para poder fazer uma interpretação razoável. Então, quem vai nos ajudar? Eu posso começar. Então, vamos lá, Susana. Obrigado. De nada. A partida para Jerusalém. Betânia distava cerca de 3 quilômetros do templo, e meia hora depois da 1, naquela tarde de domingo, Jesus ficou pronto para partir rumo a Jerusalém. Tinha sentimentos de afeto profundo por Betânia e pelo seu povo simples. Nazaré, Cafarnaum e Jerusalém haviam-no rejeitado, mas Betânia o havia aceito e acreditado nele. E foi nessa pequena aldeia, onde quase todos os homens, mulheres e crianças eram crentes, que ele escolheu efetuar a obra mais poderosa da sua auto-outorga na terra, a ressurreição de Lázaro. Jesus não ressuscitou Lázaro para que os aldeões pudessem crer, e sim porque eles já criam. Durante toda a manhã, Jesus pensou sobre a sua entrada em Jerusalém. Até esse momento, ele havia sempre tentado impedir toda aclamação pública para si, como Messias.
Mas agora era diferente. Aproximava-se o fim da sua carreira na carne, e a sua morte havia sido decretada pelo Sinédrio, e nenhum mal poderia advir por ele permitir aos seus discípulos dar livre expressão aos seus próprios sentimentos, exatamente como poderia ocorrer se ele tivesse escolhido fazer uma entrada formal e pública na cidade. Jesus não se decidiu por fazer essa entrada pública em Jerusalém como um último apelo ao favorecimento popular, nem como uma tentativa final de obter o poder. Nem o fez de todo para satisfazer as aspirações humanas dos seus discípulos e apóstolos. Jesus não abrigava nenhuma das ilusões de um sonhador fantasioso. Ele sabia muito bem qual seria o desenlace dessa visita. Tendo decidido fazer uma entrada pública em Jerusalém, o mestre viu-se frente à necessidade de escolher um método adequado de executar essa resolução. Jesus pensou sobre todas as muitas chamadas profecias messiânicas, as mais e as menos contraditórias. Mas parecia haver apenas uma que seria apropriada para ele seguir. A maior parte dessas declarações proféticas retratava o rei como um filho e sucessor de Davi, um audaz e enérgico libertador temporal de todo Israel, do jugo do domínio estrangeiro. Mas havia uma passagem nas Escrituras, algumas vezes associadas ao Messias, por aqueles que se atinham mais ao conceito espiritual da sua missão. E Jesus considerou que poderia utilizar coerentemente Era um calendário. essa passagem como uma orientação para a entrada que projetava fazer em Jerusalém. Essa escritura encontra-se em Zacarias e afirma: regozijai-vos grandemente, ó filha de Sião. Dai gritos, ó filha de Jerusalém. Contemplai o vosso rei, venha a vós. Contemplai o vosso rei, venha a vós. Ele é justo e traz a salvação. Ele vem como alguém humilde, montado em um asno, em um jumento, filho de uma asna. Um rei guerreiro sempre entraria em uma cidade montado num cavalo. Um rei, em uma missão de paz e de amizade, sempre entraria montado em um asno. Jesus não queria entrar em Jerusalém como um homem montado num cavalo, mas queria entrar pacificamente e com boa vontade, montado em um jumento, como filho do homem. Durante muito tempo, Jesus havia tentado, por meio de ensinamentos diretos, inculcar nos seus apóstolos e discípulos a ideia de que o seu reino não era desse mundo, que era uma questão puramente espiritual, mas não havia conseguido êxito no seu esforço. Agora, queria tentar realizar, mediante um gesto de apelo simbólico, o que não havia alcançado por meio de um ensinamento claro e pessoal. Em vista disso, imediatamente depois do almoço, Jesus chamou Pedro e João e, depois de ordenar-lhes que fossem a Betfagé, uma aldeia vizinha e um pouco afastada da estrada principal, em uma pequena distância a nordeste de Betânia, disse-lhes: Ide a Betfagé, e ao chegardes ao cruzamento dos caminhos, encontrareis o jumento de uma asna amarrado ali. Soltai o jumento e trazei-o convosco. Se alguém vos perguntar por que fazeis isto, dizei meramente: o mestre tem necessidade dele. E quando os 2 apóstolos foram a Betfagé, como o mestre lhes havia instruído, eles acharam o jumento atado perto da sua mãe, no caminho aberto e perto de uma casa, numa esquina. Quando Pedro começou a desamarrar o jumento, o seu proprietário veio e perguntou por que faziam aquilo. E quando Pedro respondeu-lhe que Jesus havia mandado que o fizesse, o homem disse: se o vosso mestre é Jesus da Galileia, que ele tenha o jumento.
E assim voltaram trazendo consigo o asno. A essa altura, várias centenas de peregrinos haviam se juntado em torno de Jesus e dos seus apóstolos. Desde o meio daquela manhã, os visitantes que passavam a caminho da Páscoa tinham ficado ali. Nesse meio tempo, Davi Zebedeu e alguns dos seus antigos companheiros mensageiros tomaram a si a incumbência de ir depressa a Jerusalém, onde eficazmente difundiram entre as multidões de peregrinos visitantes dos templos a notícia de que Jesus de Nazaré estava fazendo uma entrada triunfal na cidade. E, desse modo, vários milhares desses visitantes acudiram em massa para saudar esse profeta, autor de prodígios, de quem tanto se falava, e que alguns acreditavam ser o Messias. Essa multidão, saindo de Jerusalém, encontrou Jesus e a outra multidão que entrava na cidade, pouco depois de haver passado sobre o cume do Monte das Oliveiras e começado a descida para a cidade. Quando a procissão saiu de Betânia, havia um grande entusiasmo em meio à multidão festiva de discípulos, crentes e peregrinos visitantes, muitos procedentes da Galiléia e Pérea. Pouco antes de partirem, as 12 integrantes do grupo original das mulheres, acompanhadas de alguns dos seus amigos, chegaram e juntaram-se a essa procissão única que se movia alegremente na direção da cidade. Antes de partirem, os gêmeos Alfeus puseram os seus mantos no jumento e seguraram-no, enquanto o mestre subia nele. À medida que a procissão movia-se para o topo do Monte das Oliveiras, a multidão festiva jogava peças de roupa no chão e segurava os ramos das árvores próximas para fazer um tapete de honra ao asno que trazia o filho real, o Messias prometido. Enquanto a multidão feliz movia-se na direção de Jerusalém, todos começaram a cantar ou a gritar em uníssono o salmo: Hosana ao filho de Davi. Abençoado é ele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Abençoado seja o reino que vem do céu. Jesus mantinha-se alegre e jovial durante o trajeto, até chegarem ao cume do Monte das Oliveiras, de onde se tinha uma visão plena das torres do templo. E o mestre deteve ali a procissão. E um grande silêncio apoderou-se de todos quando o viram chorando. Baixando o olhar sobre a vasta multidão que vinha da cidade para saudá-lo, o mestre, com muita emoção e com uma voz chorosa, disse: Ó Jerusalém, se tivesses apenas sabido, tu também, ao menos nesse teu dia, as coisas que pertencem à tua paz e que tu poderias tão livremente ter tido. Mas agora essas glórias estão a ponto de serem ocultadas dos teus olhos. Tu estás a ponto de rejeitar o Filho da paz e dar as tuas costas ao Evangelho da salvação. Em breve virão os dias em que os teus inimigos abrirão uma trincheira em torno de ti e te assediarão por todos os lados, e irão destruir-te por completo, de modo que não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso acontecerá a ti porque tu não reconhecestes o momento da tua visitação divina. Estás a ponto de rejeitar a dádiva de Deus, e todos os homens te rejeitarão. Quando ele terminou de falar, eles começaram a descer o Monte das Oliveiras, e em breve a multidão de visitantes que havia vindo de Jerusalém juntou-se a eles, agitando no ar os ramos de palmas, gritando hosanas e expressando, de outras maneiras, o seu regozijo e a boa irmandade. O mestre não havia planejado que essas multidões viessem de Jerusalém para encontrá-los. Aquilo tinha sido obra de outras pessoas. Ele nunca premeditou nada que fosse ostensivo ou dramático.
Junto com a multidão que afluía para dar boas-vindas ao mestre, vieram também vários dos fariseus e outros inimigos de Jesus. Estavam tão perturbados por essa súbita e inesperada explosão de aclamação popular que temeram prendê-lo, pois uma ação assim poderia precipitar uma revolta aberta da população. Eles temiam em muito a atitude do grande número de visitantes que haviam ouvido falar bastante de Jesus e que vários deles acreditavam nele. Ao aproximar-se de Jerusalém, a multidão tornou-se mais expressiva, tanto que alguns dos fariseus adiantaram-se, indo até Jesus para dizer: Instrutor, deverias repreender os teus discípulos e exortá-los a comportarem-se mais convenientemente. E Jesus respondeu: Conveniente é que esses filhos deem as suas boas-vindas ao Filho da Paz, e foi rejeitado pelos principais sacerdotes. Inútil seria pará-los, pois no seu lugar, essas pedras, ao longo da estrada, começariam a gritar. Os fariseus apressaram-se para ir à frente da procissão e voltar ao sinédrio, que então estava reunido no templo. E eles relataram aos seus amigos: Vede, tudo o que fazemos não serve de nada. Estamos sendo confundidos por esse Galileu. O povo ficou louco por causa dele. Se não pararmos esses ignorantes, todo o mundo o seguirá. Realmente não cabia atribuir um significado mais profundo a essa explosão superficial e espontânea de entusiasmo popular. Essas boas-vindas, embora tenham sido alegres e sinceras, não indicavam qualquer convicção verdadeira ou profunda no coração dessa multidão festiva. Essas mesmas multidões ver-se-iam igualmente dispostas a rejeitar Jesus rapidamente, mais tarde, nessa mesma semana, quando o Sinédrio tivesse tomado uma posição firme e decidida contra ele. E quando eles ficassem desiludidos, quando eles entendessem que Jesus não iria estabelecer o reino de acordo com as expectativas nutridas durante tanto tempo por eles. Toda a cidade, contudo, via-se fortemente agitada a um ponto em que todos perguntavam: Quem é esse homem? E a multidão respondia: Esse é o profeta da Galileia, Jesus de Nazaré. Obrigado, Chuchu. Texto longo, né? Muito bem, está aí a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Alguém quer fazer algum comentário? Eu queria perguntar, não Opa. perguntar. Hoje de manhã eu reli, né, esse documento e aí me veio uma coisa que também pode ser uma bobeira total, mas me ocorreu. Tem um pedaço aí no finalzinho que Jesus fala, né? Ele chora e lamenta por Jerusalém não tê-lo recebido, né? De coração aberto como os outros. E aí eu fico pensando, né? E ele fala: não ficará pedra sobre pedra, vocês serão perseguidos pelos homens. Eu não lembro exatamente as palavras, se quiser depois a gente pode ler de novo, um pedacinho. Mas é aqui, eu acho. Isso. Fala: ó Jerusalém, se tu tivesses apenas sabido, tu também, ao menos nesse dia, as coisas que pertencem à tua paz e que tu poderias tão livremente ter tido. Mas agora essas glórias estão a ponto de serem ocultadas dos seus olhos. Tu estás a ponto de rejeitar o Filho da Paz e dar as tuas costas ao Evangelho da Salvação. Em breve virão os dias em que os teus inimigos abrirão uma trincheira em torno de ti e te assediarão por todos os lados, e irão destruir-te por completo, de modo que não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso acontecerá a ti porque tu não reconhecestes o momento da tua visitação divina. Estás a ponto de rejeitar a dádiva de Deus e todos os homens te rejeitarão.
Então, a gente sabe que teve a queda de Jerusalém, sei lá, 100, 200 anos depois, não sei direito a história, mas que teve a queda de Jerusalém. Mas, fora isso, eu fico pensando, na verdade, no povo judeu, que rejeitou Jesus e que matou Jesus, né? Eu não tenho nada contra o povo judeu, inclusive gosto muito deles. Tenho vários amigos. Mas quando eu estava lendo isso hoje pela manhã, me veio assim: será que é por isso, talvez, que o povo judeu seja tão perseguido? E sempre foi na história, se você for olhar, né? Ele sempre foi bastante perseguido. Inclusive na história moderna, na Segunda Guerra, na Primeira Guerra um pouco, na Segunda Guerra principalmente, e hoje em dia essas guerras infindáveis, onde Israel está sempre envolvido, né? O povo judeu está envolvido. Claro que Jesus não ia praguejar, claro que Jesus não ia fazer ameaças, mas ele lamenta, né? E fala: se você apenas houvesse sabido, se você apenas houvesse recebido o Filho da Paz, e agora todos os homens te rejeitarão. Então, ficou isso na minha cabeça, não sei o que vocês pensam. Talvez seja uma bobagem, não sei. Queria ouvir a opinião de vocês. Pois, Ju, eu pensei nesse tema, não exatamente sobre os judeus. Jesus fala ali da destruição que viria, né, do templo, e que não sobraria pedra sobre pedra, e que todos seriam rejeitados pelos homens, e todo esse negócio, né? Na verdade, eu acho que isso não se aplica exclusivamente aos judeus. Talvez essa seja uma das razões pelas quais os judeus passam por essas dificuldades. Mas a gente não sabe. Mas a gente sabe que nós somos o templo de Deus. Deus está dentro de nós. Ele está nos visitando. Tudo que nós temos que fazer é fazer o reconhecimento dessa visitação divina. Então, sim, Jesus estava se referindo ali ao templo, a Jerusalém. Mas isso é verdade também com relação a cada um de nós, né? Se nós rejeitamos a visitação divina, provavelmente nós não vamos sobreviver, não vai, nosso templo vai desabar e vai acabar, né? Então, eu também pensei muito nesse trechinho desse texto, mas refletindo sobre essa analogia do Templo de Jerusalém com o templo de cada um de nós, né? E a visitação divina que também está em nós. Mas, bom, é um ponto para ser pensado. Eu acho que é perigoso a gente achar que os judeus foram amaldiçoados. Eu acho que não é esse o Não, caso. inclusive Jesus não faria isso, né? Não faria isso. Um Deus de amor nunca faria uma coisa dessa. Mas assim, É, que parece que ele ficou muito triste pela rejeição, né? E uhum, ele ficou muito triste porque ele sabia o que ia acontecer. Realmente, eu não lembro, o Hélio deve saber mais que eu, com certeza. Sei lá, 100, 200 anos depois, a cidade de Jerusalém caiu, né? Ela foi uhum. invadida e caiu, e depois teve que ser reconstruída, etc. É, mas não sei, fiquei pensando. É. Diga, Hélio, onde você quer que eu ponha o texto? Não, não, é apenas esse ponto. Eu tenho outras considerações, mas nesse ponto que a Sueli trouxe é o seguinte: Jesus é reconhecido até por não cristãos como um profeta. Nesse texto, onde ele fala: em breve virão os dias em que os teus inimigos abrirão uma trincheira em torno de ti, está se referindo especificamente ao que aconteceu no ano 70 por parte do general Tito, general romano,
que acabou destruindo o segundo templo e toda a cidade. A cidade foi sitiada por muito tempo. E aqui Jesus fez, então, uma profecia que não cristãos o reconhecem como profeta. Foi no ano 70, apenas para contribuir com a Sueli. E vale lembrar que, neste momento, Jesus estava sendo, por assim dizer, reconhecido como Messias, como Mestre. Nesse exato momento desse texto, ele não estava sendo rejeitado, pelo contrário, ele estava muito bem recebido. Alguns parágrafos para frente, a coisa vai Então, mas mudar. ele Mas sabia nesse o que ia ponto, acontecer. Ele sabia que ele e ia por isso morrer, que... que ele ia ser rejeitado, que ele ia morrer. Tanto que ele não Perfeito, confiou nessa efusão de sentimentos. Ele fala isso, não confio nessa efusão de sentimentos que está acontecendo agora, porque eu sei que daqui a pouquinho vocês vão me rejeitar. perfeito. É isso mesmo, tem razão. Mas esse é o ponto que destaca mais a qualidade dele de profeta. Na sequência, eu vou ter outros comentários, mas por hora é isso. Em Obrigada, Ed. relação a esse tópico. Bom, certeza que não quer avançar nos outros tópicos? Então, vamos lá. Põe o 15, que também está na linha do que Bom, disse Sueli. 15. Vamos lá. Está lá, está na tela. Foi muito bem. Eu não vou lê-lo, mas efetivamente aqui, reforçando o que o Sueli acabou de dizer, aquele mesmo grupo que estava aplaudindo Jesus, estava com ele, honrando ele, acompanhando ele, aplaudindo ele, enfim. Esse mesmo grupo, lá no 15, lá no 10, aí pula para o 15, foi o mesmo que o rejeitou, quando optaram por libertar o bandido, né? Quando foi oferecida a oportunidade de escolher entre libertar Jesus e o bandido. Foi muito bem. Esse mesmo grupo o dispensou. E aí, na linha do que começou a falar Henrique, muitos de nós aceitam Jesus nas boas circunstâncias que nos encontramos, em que estamos vivendo bons momentos, está tudo certo, todos nós estamos, cada um na sua linha de conforto, ainda que alguns estejam mais confortáveis que outros, mas cada um está na sua linha de conforto. Mas também, a exemplo dessa multidão, corremos o risco de rejeitá-lo quando, de algum modo, a gente se sentir contrariado nas nossas crenças. Nós temos expectativas, e se essas expectativas forem frustradas, como foram aquelas desse povo, do dia para a noite, de um instante para outro, a gente muda de posição e passa a tirar pedra também. Grato. Obrigado, Aéreo. Alguém quer comentar sobre algum desses pontos? Vendo que o chat está agitado ali, mas eu não estou lendo o Eu chat. dei uma saidinha, não sei se já comentaram alguma coisa sobre isso que eu vou falar, mas eu creio que Jesus, ele percebia, ele sabia o que ia acontecer, né? E ele percebia qual seria o que aconteceria com o povo, né? E quais as consequências daquela rejeição para aquele povo mesmo, porque ali fala que eles rejeitaram Jesus, né? Alguns vão aceitar na sequência, muitos judeus aceitaram Jesus, o próprio, os próprios apóstolos, né? Muitos, partiu dali tudo, né? A mensagem, mas a religião, como estava estabelecida, judaica, ela não aceitou. Então, Jesus viu a consequência. Quer dizer, o que aconteceu com o povo judeu foi uma consequência, pelo que está escrito ali, né? Sabe? Quando, por exemplo, quando chove, a terra vai molhar, uma consequência, né? É uma lógica.
E Jesus via o que estaria acontecendo. Não sei. Não sei se alguém Bom, já tinha Lilian, comentado. não, a Sueli levantou esse ponto, a Hélio comentou, eu também, agora você. Então, sim, de fato, Jesus é, sabia exatamente tudo o que ia acontecer. Nós temos que lembrar que ali Jesus já tinha domínio completo de tudo que estava acontecendo, porque ele já era o Micael ali, né? Embora ele ainda estivesse encarnado, ele tinha presciência de tudo que ia acontecer e conseguia ver exatamente o que ia acontecer com Jerusalém. Não, não teve nada de excepcional nessa visão de Jesus. E é isso que, de fato, fez com que o povo, de uma maneira geral, o aceitasse como um profeta, uma vez que ele previu a destruição de Jerusalém, né? É, ainda sobre esse texto, algumas coisas me chamaram a atenção, que são essas coisas que eu coloquei em vermelho aqui, né? Então, um ponto importante, eles falam aqui que Jesus foi plenamente recebido por Betânia, né, enquanto que foi rejeitado em Nazaré, Cafarnaum, Jerusalém. Betânia é onde morava Lázaro, né? E o povo ali de Betânia, todos eram muito agarrados aos ensinamentos de Jesus. E Jesus, ali em Betânia, ressuscitou a Lázaro. Foi, como eles falam aqui, a obra mais poderosa da sua auto-outorga na terra. Mas eu acho que o ponto importante aqui é que Jesus não ressuscitou Lázaro para que os aldeões pudessem crer nele, e sim porque eles já criam em Jesus. Ou seja, Jesus já era uma divindade para eles. Por que que eles enfatizam isso daqui, né? Porque Jesus, quando foi batizado, fez aquele retiro dele nas montanhas por 40 dias, né? E lá ele tomou a decisão de que não ia fazer nenhum feito extraordinário, não iria usar os seus poderes para poder atrair a simpatia e a atenção dos crentes. Então, aqui ele não estava atraindo simpatia nem nada de nenhum crente, porque todos eles já acreditavam em Jesus, ou seja, independentemente do milagre, eles já acreditavam em Jesus, né? E acho que esse é um ponto importante. É, também é importante a gente perceber que, embora essa entrada de Jesus em Jerusalém tivesse sido triunfal, por conta da multidão que se reuniu em torno dele e da forma como ele entrou, é, Jesus em nenhum momento pensou em fazer qualquer coisa que fosse uma entrada triunfal, como se ele tivesse aparecendo como um astro, ou como se ele tivesse o desejo de algum tipo de reconhecimento ou de consideração. Jesus, quando entrou em Jerusalém, sabia perfeitamente o que o aguardava e ele sabia qual ia ser o desfecho dessa visita dele. Então, ele não tinha ilusões nem pretensões com relação a essa questão. Contudo, essa entrada dele foi providencial porque foi justamente o fato de ter toda essa multidão acolhendo Jesus na entrada ali de Jerusalém que fez com que os sacerdotes do templo fossem contidos no desejo de matá-lo ali imediatamente. Então, eles tiveram que pensar em alguma forma de se livrar de Jesus sem que isso trouxesse uma revolta da população ou qualquer coisa lá. Então, esse período que Jesus, entre aspas, ganhou da chegada dele até o momento da crucificação,
foi importante para que Jesus pudesse completar a sua tarefa aqui entre nós. Então, de outra forma, isso não teria sido possível. Então, embora ele não tivesse almejado provocar todo esse clamor e nem ter esse reconhecimento todo, ele sabia que isso daí é o que estava dando segurança a ele naquele momento, para que os sacerdotes do templo não o detivessem imediatamente e o matassem. Embora ele nunca tivesse perdido de vista, né, o final dessa entrada. É, então, é bastante interessante, né, a ideia de Jesus ter entrado montado num asno, porque realmente, naqueles tempos, né, os grandes guerreiros, isso era uma herança, inclusive, do Império Romano e tudo isso, os grandes guerreiros, eles vinham montados a cavalo. Quanto maior e mais bonito fosse o cavalo, melhor ainda para carregar um rei, né? E Jesus não queria entrar parecendo um guerreiro. E tem bastante coisa por trás disso daí, porque o povo, essa multidão que estava ali alimentando esse desejo de aclamando Jesus e toda essa coisa, na verdade, eles achavam que Jesus, por estar ali em Jerusalém e por acreditarem que ele era o Messias, segundo a concepção das escrituras judaicas, ele ia estabelecer ali o novo reino dele, né? Então, Jesus propositadamente entrou montado em um asno e não em um cavalo, porque um cavalo é, realçaria essa ideia de que ele iria colocar o reino dele, de que ele era um guerreiro ali, e, portanto, reforçaria a ideia que o povo tinha de que ele era o Messias, herdeiro de Davi, e queria restabelecer o reino ali, né? Então, é, todas essas coisas, com certeza, foram pensadas por Jesus, porque ele sabia a dificuldade. Imediatamente, os reveladores contam aqui que, ao longo da sua carreira e dos ensinamentos públicos, Jesus, por muitas vezes, tentou inculcar nos seus discípulos a ideia de que o seu reino não era deste mundo, que era uma questão puramente espiritual. Mas ele nunca conseguiu êxito nesse esforço. Então, essa aclamação toda desse povo ali era justamente porque a maioria deles acreditava que ele era o Messias Salvador. E, segundo a lei judaica, segundo as escrituras do Antigo Testamento, eh, esse Messias Salvador iria trazer paz e prosperidade para o povo judeu, o povo de Deus, e dar a eles autonomias, poder para poder produzir tudo aquilo que eles quisessem, não passariam mais fome, não teriam mais necessidades, etc, etc. Então, todos eles estavam ali, todo esse povo, a maioria desse povo, pelo menos, estava ali almejando o momento em que Jesus se transformaria, então, nesse imperador, nesse rei, estabelecendo o reino que eles chamavam também de reino dos céus, porque foi essa a ideia que Jesus tentou passar, embora eles não tivessem assimilado a ideia de que era um reino espiritual. Então, todos eles ali estavam movidos por esse entusiasmo e esse interesse de que havia chegado o momento do Messias se estabelecer ali, né? E claro, pouco depois começaram a perceber que não era bem assim. E essa foi uma das razões pelas quais esse mesmo povo depois acabou abandonando Jesus, né? Quando lá pediram que escolhessem entre Jesus e Barrabás, e o povo
pediu que Barrabás fosse libertado e que ele vivesse e que Jesus fosse crucificado. Por quê? Porque eles, em algum momento, perceberam nesse desejo de alcançar esse estágio do reino, restabelecer o reino de Davi com esse Messias, eles perceberam que isso não ia acontecer daquela forma como eles estavam imaginando. E a partir do momento em que eles tiveram essa percepção, isso não está escrito aqui no texto, mas a gente vai ver isso mais para frente, é, eles tiveram uma frustração tamanha que começaram a já achar que Jesus era um falso profeta, um falso Messias. E se era falso, era um bandido. Então, foi por isso que eles deixaram de apoiar Jesus de alguma forma. Nós já falamos de Jesus profeta ali, o Aéreo lembrou muito bem, né? E o pessoal é engraçado, né? Porque quando Jesus estava entrando ali, eles gritavam, né? Hosana ao filho de Davi, abençoado é ele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então, veja que tem coisas conflitantes aqui, né? Vem em nome do Senhor e abençoado seja o reino que vem do céu. Então, eles aqui, mais uma vez, quando faziam esses cantos desses salmos, eles acentuavam a ideia de que Jesus era um descendente de Davi e que ele vinha em nome de Deus para estabelecer esse reino que vinha dos céus, né? Estabelecer aqui na terra, né? Então, até o próprio Salmo ali mostra a cultura que foi desenvolvida no meio judeu por conta disso, né? Nós também falamos da rejeição de Jerusalém a Jesus, e onde Jesus coloca ali que eles estavam a ponto de rejeitar a dádiva de Deus. E é válido isso, de pensar que é, Jesus podia antecipar realmente aquela destruição e aquela dificuldade que aqueles homens viveram e talvez passaram a viver. É, e aí essa rejeição à dádiva de Deus, nós temos que pensar nisso no que nos diz respeito, né? Como eu já falei, né? Ah, Jesus também dizia, olha, eu estou ali, estou batendo na tua porta, né? Se você me convidar para entrar, eu entro, né? Estou ali batendo, né? Então é isso. É, então vê que aqui os homens do templo perceberam, né? E ali se posicionaram de que nada do que eles fizessem poderia interromper a trajetória de Jesus nesse caminho de exaltação que o povo tinha ali com ele naquele momento. E eles achavam que o povo era um povo ignorante, né? E que tinha que parar aquele povo ignorante para que fosse interrompida a trajetória de Jesus, né? Então, a maneira de parar esse povo, esses ignorantes, era justamente dando cabo, terminando com a vida de Jesus. Muito bem. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário aí. Muito bem. Vamos dar sequência aqui na nossa leitura. Eu só consegui abrir agora, eu quero fazer mais um comentário. Então, faça. Estou aqui É, ansioso para escutar. não, eu achei interessante, né, aqui que como que os reveladores falam que Jesus não teve sucesso em, é, em- tanto com os apóstolos quanto com os discípulos, ele não conseguiu que eles acreditassem que ele era um Messias puramente espiritual. Ele não teve êxito. É interessante isso, porque ele ficou 3 anos e teve muitas conversas com esses apóstolos, né? E eles tinham ainda
esse desejo que Jesus fosse um Messias terreno, né? Um Messias libertador do povo judeu. Eles ainda tinham, que aqui ele diz, né? E então achei interessante isso. E depois, acho que depois de Pentecostes que eles vão entender, né? Essa parte, na sequência, né? Exatamente. É, É, nós, só depois. quando começamos a reunião de hoje, né, eu perguntei por que que nós estamos aqui. Cada um pode pensar qual é a razão de estar participando desta sala. A mesma coisa se aplica ali ao povo judeu, aquele povo todo, aquela multidão que estava ali aclamando Jesus. Eles estavam ali por Jesus, mas a ideia deles sobre Jesus era errada. Eles esperavam que Jesus fosse dar comida, fosse dar glória, fosse dar terra, fosse dar, enfim, um monte de benesses e benefícios. Então, eles acreditavam que Jesus era um homem poderoso e que, sendo esse homem poderoso, poderia fazer, cumprir aquele papel que estava nas Escrituras daquele Messias Salvador. Então, todos tiveram a oportunidade de conviver com Jesus. Assim como nós temos a oportunidade de estar aqui nesse convívio entre nós e no convívio do estudo, da revelação e tudo isso. Mas por que que nós fazemos isso? Por que nós queremos estar aqui? Para muitos, a resposta é: eu quero alcançar Deus. Ok? Eu acho que alcançar Deus é uma consequência desse propósito de nós estarmos aqui. Então, e é lógico, é Deus que nos dá essa força para a gente alcançar tudo aquilo que a gente almeja na nossa vida. Então, a maneira como eu vejo, eu tive pensando muito nisso, a maneira como eu vejo a revelação, o livro de Urante, como eu vejo Deus, o nosso Pai, é o que nós estamos buscando, né? Porque é isso, é essa ferramenta, é esse guiamento, esses ensinamentos que vão fazer com que a gente possa chegar até o Deus e, fazendo isso, a gente possa conquistar a vida eterna, a gente possa ter a segurança para levar uma vida melhor aqui, para sermos felizes, sabendo que essa vida nossa aqui é transitória e ter coragem para superar todas as dificuldades que nós temos, com a certeza que o Pai está do nosso lado. Então, o que nós queremos é uma felicidade, nós queremos a paz mundial, nós queremos a paz da família, nós queremos estar todos unidos no reino de Deus. É isso que nós queremos alcançar a glória desse momento, esse estágio de elevação que faz com que a gente busque, deixe de buscar apenas uma coisa como se fosse uma missão impossível para nós, mas que seja uma coisa concreta, né? Que a gente possa realmente experimentar essa vivência do reino de Deus enquanto estamos ainda aqui, né? Diga lá, Hélio. A partir do comentário da Lilian, eu aproveitei para ler, podia pôr na tela o 3. Claro. Olha lá o Eu vou ler 3. 3, 3.3. Então tá lá. Você já fez esse comentário antes, mas eu vou destacar a partir do comentário da Lilian.
nem o fez de todo para satisfazer as aspirações humanas dos seus discípulos e apóstolos. Isso está se referindo especificamente ao evento da chegada dele a Jerusalém. Mas nós podemos, a exemplo do que fez Lili, extrapolar. Ela foi muito adiante do texto, já foi lá muito à frente, Jesus já tinha até morrido, tal, aquela data especial. Mas nós podemos, já que extrapolamos até lá, extrapolar também nesses 2000 anos, desde a morte de Jesus, que vai ser completada daqui 6 anos, ou 5 anos, para dizer que, efetivamente, a cristandade está construída em cima de equívocos sérios, o que prova que Jesus não fracassou só com a sua geração. Ele fracassou com todas as gerações sucessivas, até os nossos dias, que muitos de nós acreditam em coisas que Jesus não ensinou, inclusive contrariando diretamente, frontalmente, o que ele ensinou. É fato que a gente tem uma base teológica de entendimento, de crença, de dogma, de doutrinas, que aparentemente são ensinamentos de Jesus, mas efetivamente não são. E o livro de Urântia está muito apropriado dizendo isso. A religião e o evangelho de Jesus não é a religião e o evangelho sobre Jesus. Então, tá certo. Jesus fracassou com aquela geração e fracassou com todas as demais que ainda hoje professam nos templos e nas igrejas bobagens que Jesus não ensinou. Obrigado. Obrigado, Hélio. Eu queria fazer 2 comentários aqui sobre o que você falou. A Lilian, creio, ela colocou o ponto de vista dela a partir do que está aqui no item 6, né? O esforço de Jesus de dizer a todos que o reino dele não era deste mundo, que era uma questão puramente espiritual. E os reveladores dizem aqui, mas ele não havia conseguido êxito no seu esforço. Então, eu não acho que Jesus fracassou, né? Eu acho que nós temos uma dificuldade de entender as coisas, né? Jesus poderia, com uma varinha mágica, com o poder que ele tinha, abrir a nossa cabeça e fazer a gente compreender isso, mas não é isso. Nós temos que seguir o nosso livre-arbítrio. Mas Jesus também falou: olha, vocês não se enganem, apesar de todas as distorções, de todas as coisas erradas que vão falar sobre os meus ensinamentos, não se equivoquem. Este evangelho que eu estou dando para vocês é o que vai dominar o mundo um dia no futuro. E isso não vai acontecer porque ele vai voltar aqui para reenfatizar esse evangelho. Pelo contrário, nós só vamos, em algum momento, ter um clique, né? Despertar e dizer: putz, está aqui a fórmula mágica que Jesus deixou para a gente e que nós fomos cegos ao longo de tantos anos e não percebemos. Então, esses ensinamentos, eles estão lá. E eles vão sobreviver e vão fazer com que a Terra seja dominada por esses ensinamentos. Então, esse aparente fracasso de Jesus nessa tarefa é uma questão de tempo só. Ele não queria interferir na mente dos homens. Ele veio aqui, fez uma revelação. E muita gente acordou e despertou para essa revelação, mas não a grande maioria. Então, esse é um negócio que ainda está em crescimento, ainda está avançando. Então, embora os resultados alcançados naquele momento ali não tenham sido aqueles que todos nós gostaríamos, eu acho que Jesus tinha consciência da dificuldade de mudar a mentalidade daquele povo, apesar das insistências dele, né? Ele sabia que isso não ia acontecer, né?
Enfim, algum outro comentário? Temos Diga, que Aline. lembrar, Pois só é, rapidinho, temos que lembrar que ele estava, que tinha todo o universo dele vendo isso, né? Ele pode ter falhado até certo ponto aqui, mas para o restante, não, né? E é muita coisa. é verdade. A gente não pode esquecer nunca que a gente tem uma tendência, né, a adaptar, ajustar todas as coisas novas que nós vamos aprendendo, a combiná-las com as nossas crenças, a nossa bagagem que nós carregamos de tantos anos, como é o caso dos judeus aqui, né? Que estavam ali visualizando o Messias Salvador pregado nas Escrituras, nas antigas Escrituras, e por mais que Jesus insistisse que não era esse o reino, eles não conseguiam entender isso de outra forma, né? Aquele homem com tanto Pois, poder só poderia ser o Messias, o filho de Davi, que iria restabelecer o reino de Deus. Enfim, diga lá, Aline. Achei bem interessante isso que o Zé Rodrigues colocou, porque Uhum, realmente foi o evangelho, a Boa Nova, foi para todo o universo, não foi? exatamente. Não foi só, Não não foi só para nós, e acredito que também para todos aqueles seres humanos e aqueles planetas que um dia serão habitados. Então é uma coisa muito maior, né? E Jesus deve ter feito você imagine, ele deve ter feito a perfeição, foi a perfeição, o evangelho perfeito para todos nós, inclusive para o nosso planeta. Mas nós não tivemos a capacidade, o povo judeu naquela época, de aceitar, né? Não podemos julgar, quem vai julgar é Deus, e infelizmente houve consequências para aquele povo que Jesus já tinha previsto, mas hum, eu entendo que o livro também fala que o que foi passado do Evangelho de Jesus pelos apóstolos, ele sobreviveu até hoje, 2000 anos, essa mensagem, né? Ela frutificou e é muito lindo a gente ver, por mais que tenha erros, por mais que tenha, muitas pessoas são levadas, através do Evangelho, são levadas a mudar de vida. Tem um autor, não lembro o nome dele agora, mas ele se converteu, ele era ateu, ele se converteu lendo o Evangelho, lendo o Evangelho na Bíblia. Ele se converteu a acreditar em Deus, ao cristianismo. Porque, apesar de tudo, ainda contém palavras de conversão, palavras que transformam. E outra coisa, quando você falou, por que que a gente vem aqui? Eu acho que, para mim, sabe, eu busco a verdade. Sou muito, tenho muitas questões dentro de mim, sempre tive, e muitas coisas você vê que não estão de acordo, né? E o livro de Urântia, ele vem responder muita coisa que para que nós estávamos buscando, e para muitos de nós é uma transformação de vida realmente, transforma a nossa vida. E outra questão é que me chamou a atenção nessa leitura foi que você fica pensando, por que que aquele povo rejeitou Jesus depois, quis que crucificassem? Eles estavam revoltados, porque Jesus não se mostrou como o Messias esperado, o Messias libertador, né?
Eles se decepcionaram. E ali na decepção deles, na hora lá do julgamento de Jesus, depois que Jesus foi preso, que eles falaram, crucifica-o, eles estavam revoltados. Eu não entendia por que que ele... Até eu ficava pensando, nossa, acho que foi uma tramóia lá dos judeus. Não, realmente foi, né? Eles que começaram lá do tal do crucifica-o. E o povo decepcionado, né? Com a não revelação de Jesus como um libertador, um libertador terreno, eles também se juntaram à multidão pedindo a crucificação. Era isso que me chamou a atenção, assim, que eu entendi, né? O porquê dessa mudança de, de comportamento deles. Muito bom, Lívia. Alguém quer fazer algum outro comentário? Maravilha, então. Vamos lá, pessoal. Então, vamos continuar nosso texto aqui. Nós estamos aqui no documento 1724, fala da visita de Jesus ao templo, nessa chegada gloriosa dele ali adentrando em Jerusalém. Alguém pode nos ajudar com a leitura aqui? Eu posso. Bom, Lívia, muito obrigado. A visita ao templo. Deixa eu mudar aqui o meu para aumentar. A visita ao templo. Enquanto os gêmeos Alfeus devolviam o jumento ao seu proprietário, Jesus e os 10 apóstolos destacavam-se dos seus seguidores imediatos e davam uma volta pelo templo, vendo os preparativos para a Páscoa. Nenhuma tentativa foi feita para molestar Jesus, pois o sinédrio temia muito o povo, e essa era, afinal, uma das razões que tinha tido para permitir que a multidão o aclamasse assim. Os apóstolos pouco compreenderam que era essa única forma humana de proceder que poderia ter sido eficaz para impedir a prisão imediata de Jesus, ao entrar na cidade. O mestre desejava dar aos habitantes de Jerusalém, aos notáveis, bem como aos humildes e às dezenas de milhares de visitantes da Páscoa, mais essa última oportunidade de ouvir o Evangelho e receber o Filho da Paz, se assim o quisesse. E agora que a tarde caía e as multidões partiam em busca de alimentos, Jesus e os seus seguidores diretos foram deixados a sós. Que dia estranho havia sido aquele! Os apóstolos estavam pensativos, mas nada diziam. Nunca, em todos os anos de sua associação com Jesus, haviam presenciado um dia como aquele. Por um momento, sentaram-se perto do tesouro do templo, observando o povo jogar ali as suas contribuições. Os ricos pondo muito na caixa coletora e todos dando de acordo com suas posses. Ao final, chegou ali uma viúva pobre, miseravelmente vestida, e eles perceberam que ela jogara 2 moedas, pequenas peças de cobre, na corneta. Então Jesus disse, chamando a atenção dos apóstolos para a viúva: guardai bem o que acabastes de ver. Esta pobre viúva jogou ali mais do que todos os outros, pois todos os outros puseram lá uma pequena fração do seu supérfluo, como dádiva. Mas esta pobre mulher, mesmo estando em necessidade, deu tudo o que tinha, até mesmo aquilo de que necessitava. Enquanto a tarde caía, eles caminharam pelas praças do templo em silêncio. E após Jesus haver observado essas cenas familiares, uma vez mais, relembrando as suas emoções de visitas passadas, não se esquecendo das primeiras, ele disse: vamos a Betânia para descansar. Jesus, junto com Pedro e João, foram para a casa de Simão, enquanto os outros apóstolos alojaram-se com seus amigos em Betânia e Betfagé. Obrigado, Lilian. Por nada. Tudo bem. E aí?
Tudo bem, acho que todo mundo entendeu o texto aí. Tem Tem muito o que uma parte que discutir, eu né? queria Então vamos lá. colocar. Peraí, deixa eu ver. Esse aqui é que eu tô vendo no meio aqui. Mas é um texto É a curto esse, né? primeira. É um textinho curto. Ah, Primeiro fala da volta dos alfeus devolvendo o jumento ao seu proprietário, né? é. E aqui é o ponto que, não sei o que você queria falar, mas o ponto que para mim chama mais atenção é essa constatação aqui de que nenhuma tentativa foi feita para molestar a Jesus, pois o Sinédrio temia muito o povo. Eu falei disso antes, né? Uhum. E os apóstolos pouco compreenderam que era essa única forma humana de proceder, forma humana, porque Jesus poderia usar a forma do Criador, poderia fazer coisas miraculosas, andar no ar, etc. Mas, como um ser humano, essa era a única forma humana de proceder e poderia ter sido eficaz para impedir a prisão imediata de Jesus. Os apóstolos, de fato, ficaram abobados com esse acontecimento, né? Porque antes eles sabiam do risco de ir até Jerusalém e temiam ir para Jerusalém. Algumas vezes eles foram preocupados, com medo. E essa vez não era diferente, né? Então, eles vendo Jesus entrar ali daquela maneira ali, eles ficaram abobados com aquele negócio. Enfim. Mas não sei o que você ia falar ali, né? Desculpa, eu Então, acho que eu te você pode cortei. colocar o texto, imagino, você pode Posso? colocar o texto, é essa parte aqui, ó, que diz assim, ó, o mestre desejava dar aos habitantes de Jerusalém, aos notáveis bem como aos humildes, as dezenas de milhares de visitantes de Páscoa, mais essa última oportunidade de ouvir o evangelho. Então, quer dizer, apesar de Jesus, ele via o que ia acontecer, mas ele via, né, porque ele via as consequências ali, como a gente tinha comentado anteriormente, mas ele tinha esperança ainda que as pessoas pudessem mudar as suas atitudes, e mais uma vez ele iria tentar falar às multidões, tanto aqueles que estavam lá, né, aos notáveis, né, aos sacerdotes, e como aqueles que estavam vindo por ocasião da Páscoa, das várias partes ali da Judéia e da Galileia. Então, Jesus sempre teve a esperança, você veja como, né, que as pessoas podem mudar até o fim. É por isso que ele sempre aproveitava todas as oportunidades para para que as pessoas pudessem. Ele queria de todo o coração que as pessoas se convertessem ali, né? E acreditassem no Evangelho. Acho muito legal, mesmo sabendo que, porque se veja, não é que existe destino, ele sabia das consequências ali, naquele momento, daquele momento em diante, se as coisas continuassem como estavam. Mas vá que se eu falar de novo, se eu falar de novo para a multidão, eles não se convertem, quer dizer, a esperança, né, de que as coisas mudem. É isso aí. Obrigado, Lilian. Só rapidamente para comentar sobre o que você falou, eh, eu concordo com o que você falou, mas eu tenho uma visão complementar sobre isso daí. A gente fala que Deus pode ver o fim a partir do início, né? Então, assim, é evidente que nós viemos a este mundo, fomos agraciados com a personalidade que o Pai nos deu, com o desejo de que nós cheguemos até Ele. Não existe nenhuma ilusão de que Deus não possa saber quais são as decisões que nós vamos tomar. Ele sabe disso. Não porque esteja prescrito, não porque esteja predestinado,
mas ele sabe, ele tem o poder de ver o fim nosso a partir do nosso surgimento. Mesmo assim, mesmo assim, e o caso de Jesus ali era esse, ele sabia que ele ia morrer crucificado, tinha plena consciência disso. Ele sabia que ele não ia conseguir mudar a cabeça daquele povo do Sinédrio, embora alguns tenham se convertido, mas muitos não. É, mas ainda assim ele mostra, olha, eu não desisti de vocês, eu ainda quero dar mais uma chance. Não é porque eu já sei que vocês não vão responder positivamente que eu não vou abandonar, que eu vou abandonar. Então, o nosso Pai, ele nunca nos abandona, em situação nenhuma. Mesmo quando nós não estamos com ele, ele está ali do nosso lado, tentando fazer com que a gente o perceba e, quem sabe, fazer com que a gente desperte para o nosso Pai e estar do lado dele, né? Então, eu vejo esse texto como exatamente ah, uma prova de que Deus não desiste de nós em nenhum momento, mesmo sabendo quando não vai dar certo, mas Ele tenta até o fim. Anyway, vamos lá. Hélio, desculpa te deixar esperando aí todo esse tempo. Sua mão já está até mudando de cor, de tanto tempo que está levantada aí. Pois então, eu me inscrevi para falar do parágrafo 2. Pude pôr Sim, na tela, mas enquanto você põe na pode. tela, Uhum. eu queria dizer que você está certo no teu entendimento a respeito do esforço de Jesus com relação aos seus contemporâneos que estavam lá em visita a Jerusalém. Acho que foi o Zé Rodrigues que comentou que, que a ação de Jesus, a experiência de Jesus dessa auto-outorga, não cumpria apenas e tão somente aos habitantes de Urântia, mas também dos demais outros planetas habitados que acompanhavam a missão dele. E eu concordo. Para guardar coerência com o que foi dito no tópico anterior, no capítulo anterior, e para fazer sentido, Jesus sabia ou não sabia, afinal, o que aconteceria com ele naquela mesma semana? Eu entendo que sabia. Nós vimos lá um episódio dele profetizar no ano 30 sobre o que aconteceria no ano 70. Então, obviamente, ele saberia o que aconteceria na mesma semana, 3, 4 dias depois, ou menos. Então, não se tratava de uma esperança, de uma expectativa, de um último gesto, porque, não nada disso. Ele estava falando para aquela geração, ele estava falando para todas as demais gerações, e aí nós nos incluímos nessas próximas gerações. Está falando para mim, está falando para você, estava falando para cada um de nós. E se não surtiu efeito com aquela geração, de repente surtiu efeito ou vai surtir efeito nas próximas. Bom, é só um parênteses, mas vamos lá, no 2, que é o objetivo que eu levantei a mão para falar do 2. A parte relevante Tá. desse capítulo curto, 4.2, para mim, está, entre aspas, ao que Jesus falou. Eu vou ler na integralidade. Guardai bem, vale para você, vale para mim, o que acabaste de ver. Esta pobre viúva jogou ali mais do que todos os outros, pois todos os outros puseram lá uma pequena fração do supérfluo, como dádiva. Mas essa pobre mulher, mesmo estando em necessidade, deu tudo o que tinha, até mesmo aquilo de que necessitava. Isso aqui tem uma grandeza espiritual, uma profundidade, que só isso já valia todo o debate. Mas eu não vou me aprofundar. A bem da verdade, ele estava desprezando a oferta dos outros, ele estava valorizando essa oferta em particular e trazendo para cada um de nós. Quem muito dá, muito recebe, como muitos ensinam por aí, na teologia da prosperidade. Ou efetivamente a oferta não foi necessariamente as moedinhas, nem pouca, nem muita. A oferta era muito adiante disso. Apenas um destaque
porque esse, na minha opinião, é, de fato, um ensinamento que vale a pena considerar e refletir. Grato. Obrigado, Hélio. De fato, é importante, sim. Bom, algum outro comentário sobre esse texto curto? Então, vamos lá. Vamos avançar nosso estudo aqui. Aí vamos ver agora a atitude dos apóstolos, né, diante de tudo isso que estava acontecendo ali. Tem alguém aí que se animaria a nos ajudar aqui? Posso ler. Angélica, tá bom, muito obrigado. Já estava preocupado porque eu estava vendo todo mundo se pegar aí brigando. Eu vou ler, eu vou ler. Vamos lá. A atitude dos apóstolos. Nesse domingo à tarde, ao voltarem a Betânia, Jesus caminhou à frente dos apóstolos. Nenhuma palavra foi pronunciada até que eles separaram-se, depois de chegarem à casa de Simão. Jamais 12 seres humanos experimentaram emoções tão diversas e inexplicáveis como as que surgiram agora nas mentes e nas almas desses embaixadores do reino. Esses robustos galileus encontravam-se confusos e desconcertados. Não sabiam o que esperar em seguida. Não sabiam o que esperar em seguida. Estavam surpresos demais para sentir medo. Nada sabiam dos planos do mestre para o dia seguinte. E não fizeram perguntas. Foram para os seus alojamentos, ainda que não dormissem muito, exceto os gêmeos. Contudo, não montaram uma guarda armada para Jesus na casa de Simão. André estava profundamente desnorteado, quase confuso. Foi o único apóstolo que não tentou avaliar seriamente a exploração popular de aclamações. Seu pensamento estava por demais ocupado com a responsabilidade de dirigente do corpo apostólico, para dar uma atenção mais séria ao sentido ou à significação dos altos hosanas da multidão. André estava ocupado dando atenção a alguns dos seus companheiros que ele temia, se pudessem deixar levar pelas próprias emoções durante a agitação, particularmente Pedro, Tiago, João e Simão Zelote. Durante esse dia e nos dias imediatamente seguintes, André foi dominado por sérias dúvidas, mas nunca transmitiu qualquer dessas apreensões aos seus colegas apóstolos. Encontrava-se preocupado com a atitude de alguns dentre os 12, os quais ele sabia estarem armados com espadas. Mas não sabia que o seu próprio irmão, Pedro, portava tal arma. E assim, a procissão a Jerusalém causou uma impressão relativamente superficial sobre André. Ele estava preocupado demais com as responsabilidades do seu cargo para ser afetado por outras coisas. Simão Pedro, inicialmente, ficou muito impressionado com a manifestação popular de entusiasmo. No entanto, ele estava consideravelmente equilibrado. No momento em que retornaram para Betânia naquela noite. Pedro simplesmente não podia imaginar o que o mestre pretendia fazer. Estava terrivelmente desapontado com o fato de Jesus não haver reforçado essa onda de
favorecimento popular, me perdi, popular, de entusiasmo. No entanto, ele estava consideravelmente equilibrado no momento em que retornaram para Betânia naquela noite. Pedro simplesmente não podia imaginar o que o mestre pretendia fazer. Estava terrivelmente desapontado, acho que eu estou repetindo, né? Com o fato de girar o que o mestre pretendia fazer. Estava terrivelmente desapontado com o fato de Jesus não haver reforçado essa onda de favorecimento popular, com alguma espécie de pronunciamento. E eu acabei lendo mais de novo, né? Pedro não conseguia compreender por que Jesus não falou à multidão quando eles chegaram ao templo, nem ao menos permitiu que um dos apóstolos se dirigisse à multidão. Pedro era um grande pregador e ficava desgostoso por perder uma audiência tão grande, receptiva e entusiasta. Ele gostaria tanto de ter pregado o evangelho do reino àquela multidão ali, na praça do templo. O mestre, todavia, havia proibido especialmente que eles fizessem qualquer pregação ou dessem ensinamentos, enquanto estivessem em Jerusalém nessa semana de Páscoa. A reação à procissão espetacular, ao chegar à cidade, foi desastrosa, segundo Simão Pedro. À noite ele estava comportado, mas tomado por uma tristeza inexprimível. Para Tiago Zebedeu, esse domingo foi um dia de perplexidade e de profundo embaraço. Ele não podia captar o significado daquilo que estava acontecendo. Não podia compreender o propósito do mestre ao permitir as aclamações desvairadas e então se recusar a dizer sequer uma palavra ao povo, quando chegaram ao templo. Quando a procissão ia, Monte das Oliveiras abaixo, em direção a Jerusalém, mais especificamente, quando passou pelos milhares de peregrinos que afluíam para dar as boas-vindas ao Mestre, Tiago encontrava-se cruelmente dilacerado por emoções conflitantes de exaltação e de satisfação, pelo que ele viu e pelo profundo sentimento de medo quanto ao que aconteceria no momento em que chegassem ao templo. E então ficou abatido e dominado pelo desapontamento, quando Jesus desceu do jumento e caminhou comodamente pelas praças do templo. Tiago não podia compreender a razão para se jogar fora uma oportunidade tão magnífica de proclamar o reino. À noite, a sua mente ficou fortemente presa nas garras de uma incerteza angustiante e horrível. João Zebedeu chegou perto de compreender por que Jesus havia feito aquilo. Ao menos em parte, ele captava o significado espiritual dessa suposta entrada triunfal em Jerusalém. À medida que a multidão movia-se na direção do templo, e à medida que João contemplou o seu mestre assentado sobre o jumento, ele lembrou-se de ouvir uma certa vez Jesus citar a passagem da Escritura, na declaração de Zacarias, que descrevia a vinda do Messias como um homem de paz que, montado em um asno, entrava em Jerusalém. E João, ao revirar essa escritura na sua mente,
começou a compreender a significação simbólica desse cortejo de domingo à tarde. Ao menos ele captou, no significado dessa escritura, o suficiente para captá-lo a desfrutar do episódio de algum modo e para impedir que ficasse por demais deprimido ao final, aparentemente sem propósito, da procissão triunfal. João possuía um tipo de mente que, de modo natural, inclinava-se para sentir e pensar por meio de símbolos. Filipe estava inteiramente transtornado pelo inesperado e pela espontaneidade daquela exploração. Ele não podia ordenar suficientemente os seus pensamentos enquanto descia o Monte das Oliveiras, a ponto de chegar a uma opinião determinada sobre o que aquela manifestação poderia significar. De um certo modo, ele desfrutou do espetáculo, já que era em honra ao seu mestre. No momento em que chegaram ao templo, ele ficou perturbado pelo pensamento de que Jesus pudesse possivelmente pedir-lhe que alimentasse a multidão, e tanto assim que a conduta de Jesus ao afastar-se comodamente da multidão e que desapontou tão sofridamente a maioria dos apóstolos havia sido um grande alívio para Filipe. As multidões, algumas vezes, haviam sido uma grande provação para o administrador dos 12. Depois de aliviar-se desses medos pessoais quanto às necessidades materiais das multidões, Filipe juntou-se a Pedro na expressão de desapontamento, por nada haver sido feito para dar ensinamento à multidão. Naquela noite, Filipe pôs-se a refletir sobre essas experiências e foi tentado a duvidar de toda a ideia do reino. Coitado. Ele imaginou honestamente o que podiam significar todas essas coisas, mas não expressou as suas dúvidas a ninguém. Ele amava demais a Jesus e tinha uma grande fé pessoal no Mestre. À parte os aspectos simbólicos e proféticos, Natanael chegou o mais próximo possível de compreender as razões que o mestre tinha para angariar o apoio popular dos peregrinos da Páscoa. Ele estivera pensando, antes de chegarem ao templo, que, sem o aspecto convincente daquela entrada em Jerusalém, Jesus teria sido preso pelos oficiais do Sinédrio e jogado na prisão, no momento em que se atrevesse a entrar na cidade. E, portanto, ele não estava nem um pouco surpreso de que o mestre não fizera nenhum uso das multidões alegres depois de penetrar paredes adentro da cidade e de ter assim impressionado tão poderosamente os líderes judeus a ponto de fazê-los absterem-se de colocá-lo imediatamente na prisão. Compreendendo a verdadeira razão pela qual o mestre teria encontrado na cidade dessa maneira, Natanael, naturalmente, seguiu adiante mais equilibrado e menos perturbado e desapontado do que os outros apóstolos, pela conduta subsequente de Jesus. Natanael depositava grande confiança no entendimento de Jesus a respeito dos homens, tanto quanto na sua sagacidade e habilidade para lidar com as situações difíceis. Mateus, a princípio,
Esteve confuso por causa da manifestação espetacular. Ele não captou o significado daquilo que os seus olhos estavam vendo, até que também ele se lembrasse da escritura de Zacarias, em que o profeta havia aludido ao júbilo de Jerusalém, porque o seu rei viera trazer a salvação, montado em um jumento de asno. Enquanto a procissão rumava em direção à cidade, dirigiu-se logo para o templo. Mateus ficou extasiado. Ele estava seguro de que algo extraordinário aconteceria quando o mestre chegasse ao templo, à frente dessa multidão aclamadora. Quando um dos fariseus zombou de Jesus, dizendo: Olhai, todo mundo, vide quem vem lá, o rei dos judeus montado em um asno. Mateus só conseguiu não lhe pôr as mãos em cima a custo de um grande esforço. Nenhum dos 12 estava mais deprimido no caminho de volta para Betânia naquele entardecer. Junto com Simão Pedro e Simão Zelote, Mateus experimentava uma tensão nervosa, a mais alta. E, nossa, é comprido, quer que pare um pouquinho? E à noite Então, vamos estava... terminar, são todos apóstolos aqui, né? E Eu aí, posso ler até o fim, então? Porque ainda tem pode, bastante. pode. Tá bom. Então Está está... cansadinha? Não estou, não. Eu só Tá vou bom. voltar aqui o trechinho para dar ênfase. Nenhum dos 12 estava mais deprimido no caminho de volta a Betânia, né? E então, nenhum dos 12 estava mais deprimido no caminho de volta a Betânia naquele entardecer. Junto com Simão Pedro e Simão Zelote, Mateus estava muito deprimido, experimentava uma tensão nervosa, a mais alta, e à noite estava em um estado de exaustão total. Mas pela manhã, Mateus ficou mais animado. Afinal, ele sabia ser um bom perdedor. Tomé era o homem mais desnorteado e perplexo de todos os 12. Durante a maior parte do tempo, apenas limitou-se a seguir os demais, contemplando o espetáculo e perguntando-se honestamente qual poderia ser o motivo do mestre ao participar de uma manifestação tão peculiar. No fundo do seu coração, ele considerava toda a representação um pouco infantil, se não absolutamente tola. Ele nunca havia visto Jesus fazer nada semelhante e não sabia como explicar a sua estranha conduta nessa tarde de domingo. No momento em que eles chegaram ao templo, Tomé havia deduzido que o propósito dessa manifestação popular era amedrontar o sinédrio de um tal modo que não ousasse prender imediatamente o mestre. No caminho de volta para Betânia, Tomé pensou muito, mas nada disse. Na hora de deitarem-se, a habilidade do mestre em organizar a entrada tumultuada em Jerusalém havia começado a exercer um apelo ao seu senso de humor, e ele estava contente e aliviado por tal reação. Esse domingo começou por ser um grande dia para Simão Zelote. Ele teve visões de feitos maravilhosos em Jerusalém nos próximos poucos dias, e nisso ele tinha razão. Mas Simão sonhara com o estabelecimento de um novo governo nacional dos judeus, com Jesus no trono de Davi. Simão via os nacionalistas
entrando em ação tão logo esse reino fosse anunciado. E ele próprio, no comando supremo das forças militares reunidas do novo reino. A caminho do Monte das Oliveiras, visualizou mesmo o Sinédrio e todos os seus simpatizantes mortos antes do entardecer daquele dia. Acreditara realmente que algo grandioso ia acontecer. Ele havia sido o homem mais barulhento de toda a multidão. Às 5 horas daquela tarde, ele era um apóstolo silencioso, abatido e desiludido. E nunca se recuperou totalmente da depressão que se estabeleceu nele, como resultado do choque desse dia. Ao menos não até muito depois da ressurreição do Mestre. Para os gêmeos Alfeu, ele foi um dia perfeito. Eles realmente desfrutaram desse dia todo o tempo, desse dia todo o tempo. E não estando presentes durante o tempo da visita tranquila ao templo, se livraram bem do anticlímax que foi o alvoroço popular. Certamente não poderiam compreender o comportamento abatido dos apóstolos quando regressaram a Betânia naquela noite. Na memória dos gêmeos, este viria a ser sempre o dia... Estou perdida. Certamente não poderiam compreender o comportamento da Betânia quando regressaram a Betânia. Certamente os gêmeos, né, Alfeu, certamente não poderiam compreender o comportamento abatido dos apóstolos quando regressaram a Betânia naquela noite. Na memória dos gêmeos, este viria a ser sempre o dia aqui na Terra em que eles estiveram o mais perto do céu. Esse dia havia sido o ponto mais alto de toda a sua carreira como apóstolos. E a memória da euforia dessa tarde de domingo sustentou-os durante toda a trajetória dessa semana memorável até a hora da crucificação. Foi uma entrada a mais digna de um rei que podia ser imaginada pelos gêmeos. E eles desfrutaram de cada momento do espetáculo e aprovaram absolutamente tudo o que viram, conservando tudo na memória por muito tempo. De todos os apóstolos, Judas Iscariotes foi o mais adversariamente afetado por essa procissão de entrada em Jerusalém. A sua mente estava desagradavelmente agitada por causa da repressão feita pelo Mestre no dia anterior, em relação à unção realizada por Maria na festa da casa de Simão. Judas estava desgostoso com todo o espetáculo. Parecia-lhe infantil, se não de fato ridículo. E à medida que esse apóstolo vingativo representava os acontecimentos dessa tarde de domingo, para ele Jesus parecia assemelhar-se mais a um palhaço do que a um rei. Ele ressentia-se sinceramente com todo o espetáculo e compartilhava da visão dos gregos e dos romanos, que desprezavam qualquer um que consentisse em montar num asno ou num jumento de uma mula. No momento em que a procissão triunfal entrou na cidade, Judas decidiu abandonar a ideia de um tal reino e quase resolveu desistir de todas as absurdas tentativas de
estabelecer o reino do céu. No entanto, logo se lembrou da ressurreição de Lázaro e de muitas outras coisas, decidindo-se a ficar com os 12, ao menos por mais um dia. Antes disso, levava a bolsa e não iria desertar com os fundos apostólicos do seu poder. No caminho de volta a Betânia, naquela noite, a sua conduta não parecia estranha, já que todos os apóstolos estavam igualmente abatidos e silenciosos. Judas deixou-se influenciar tremendamente pela zombaria dos seus amigos saduceus. Nenhum outro fator isolado exerceu uma influência tão poderosa sobre ele, na sua determinação final de abandonar Jesus e os companheiros apóstolos, como um certo episódio que ocorreu exatamente no momento em que Jesus chegara ao portão da cidade. Um saduceu proeminente, um amigo da família de Judas, apressou-se até ele com um espírito zombeteiro e, batendo-lhe nas costas, dissera: Por que um rosto tão preocupado, meu bom amigo? Te anima e te junte a todos nós, enquanto aclamamos a esse Jesus de Nazaré, que entra pelos portões de Jerusalém montado em um asno, como um rei dos judeus. Judas nunca se havia retraído diante da perseguição, mas ele não podia suportar esse tipo de ridicularização. Ao seu sentimento de vingança, nutrido já há tanto tempo, somava-se agora esse medo fatal do ridículo, esse sentimento terrível e temível que é estar envergonhado do Mestre e dos seus companheiros apóstolos. No seu coração, esse embaixador ordenado do reino era já um desertor. Restava-lhe apenas encontrar alguma desculpa plausível para romper abertamente com o Mestre. Obrigado, Angélica. Nada, Tudo bem, é um texto bastante longo, muito. que fala de todos os apóstolos, mas a situação praticamente é a mesma com todos os apóstolos, né? Que ficaram muito frustrados num primeiro momento de perder a oportunidade de tomar vantagem daquela aclamação de Jesus, e também não entendiam por que que Jesus não permitiu que eles fizessem nenhum tipo de pregação. É claro que todos eles ficaram frustrados, né? E, mas a maioria deles ainda tinha a ideia de que Jesus ia estabelecer o reino como se fosse um herdeiro, um filho de Davi, né? Alguns deles já não tinham tanta certeza disso. Mas você vê que o próprio Simão Zelote achava que Jesus ia colocar ali o reino e que ele ia ser o chefe das forças armadas de Jesus, né? Então, eles ainda confundiam muito essa questão toda. E o Judas, que era um judeu, de todos eles o mais judeu, ficou tremendamente frustrado, porque ele achava que Jesus fez muito mal de entrar com aquele asno que na cabeça dele era uma humilhação, né? Então aí está registrado o desapontamento de todos os apóstolos, e esses desapontamentos expressam bem a opinião daquele povo e dos próprios apóstolos com relação à missão de Jesus e aquilo que podia estar acontecendo.
Eu não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa sobre esse longo texto. Fique à vontade. A, a, a reação dos gêmeos foi fantástica, né? Eles adoraram. Foram os únicos que ficaram bem. Às vezes, assim, eu penso que, não sei, de certa maneira, né? Eles não tinham, não viam mais, assim, achavam tudo aquilo muito bacana, muito legal, né? E, pelo contrário, o Judas e o Tomé achavam ridículo tudo aquilo. Reação, assim, muito diferente, não sei. Parece e eles eram ingênuos, né, de certa maneira, e não sei. Mas para eles aquilo eles tiveram uma boa reação. Viram a parte positiva de tudo aquilo, né? Não sei. é, Por que que os outros apóstolos se sentiram tão mal com tudo aquilo, será? Jesus foi muito diferente de tudo aquilo que ele era anteriormente. Eles viram na figura de Jesus uma coisa muito diferente, foi isso? Eu acho que não, né? O que a maioria dos apóstolos ficou frustrado, ficaram frustrados porque eles achavam que tinham perdido uma oportunidade de aproveitar aquele momento para Jesus assumir uma liderança em toda Nazaré, né? E seria uma grande oportunidade de trazer muita gente, uma multidão para o reino, né? Uma vez que estavam todos ali aclamando. Os alfeus, para eles, eles enxergavam aquela aclamação lá exatamente como era, uma aclamação, uma exaltação a Jesus pela multidão. Então, eles se sentiam gratificados por entenderem que aquela exaltação, aquela aclamação era um sinal de reconhecimento e de agradecimento ao Mestre que teria convertido todo aquele povo, etc. Então, como você falou, eles eram inocentes, né? Eles não percebiam a malícia daquele momento, né? Enquanto que os outros, uns ficaram desapontados por perder uma oportunidade e outros desapontados por se sentirem ridicularizados pela situação, né? Então é bem interessante. Mas, em todo caso, não muda muito o sentimento desses apóstolos com relação à maioria da população que estava ali no entorno de Jesus, né? Todos eles, no íntimo, de alguma forma, guardavam a esperança de que o Messias fosse ali a estabelecer o seu reino, né? Uns mais, outros menos, mas era assim. A gente também ficaria frustrado se, oh, puxa vida, perdemos essa oportunidade aí, né? Como assim, né? É, bom, tudo bem. Muito bem, pessoal. Foi muito bom reencontrar todos vocês aqui. Estou muito feliz de ver a todos, a Su também, e tenho certeza que todos nós. Então, boa semana a todos. Nos vemos na próxima segunda-feira. Espero que seja uma semana boa para todo mundo. Vamos lá.